Você já teve a sensação de que ninguém te entende, que existe algo diferente em você, mas o mundo insiste em te tratar como se fosse invisível? E se eu te dissesse que esse desconforto, essa sensação de ser fora do lugar, na verdade é um sinal claro de que você nunca foi comum? Hoje você vai descobrir por que tantas pessoas tentaram te diminuir. E por que, mesmo sem entender, o céu sempre esteve de olho em você. Antes de continuar, quero que você faça 3 coisas fundamentais agora. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente aqui embaixo: "Eu estou pronto". Esse comentário não é só uma frase, é um ato espiritual. É como gritar para o universo que você aceita o chamado que carrega desde o nascimento. Vamos juntos ativar essa jornada. Eles te observaram com olhos mundanos e por isso não viram nada. Passaram por você como quem ignora um detalhe sem valor, sem saber que estavam roçando ombros com um terremoto vestido de silêncio. Enquanto buscavam grandiosidade nos barulhentos, nos adornados de falsa autoridade, a divindade se escondia em você, nos seus gestos contidos, na sua presença não anunciada. Essa foi sempre a estratégia: esconder o sagrado em recipientes improváveis. Você não exibia o poder que carregava, não implorava para ser visto, e por isso mesmo era invisível aos olhos acostumados à teatralidade. O erro deles foi não entender como o divino se manifesta. Não em corações que gritam, mas nos que suportam em silêncio. Você era o sinal que pediam aos céus, a resposta que oraram para ter, mas vieram esperando por um espetáculo, e não por alguém que carrega sabedoria nos olhos e tempestade no espírito. Quando você entrou, não precisava dizer nada. Sua energia alterava o ambiente. Pequenas rachaduras surgiam em máscaras antigas, verdades enterradas começavam a vibrar sob os pés dos que mentiam até para si mesmos. Eles riram, subestimaram, te ignoraram. Mas não porque você era irrelevante, e sim porque sua luz feria os olhos desacostumados com a verdade. A camuflagem divina nunca foi falha, foi estratégica. Porque os escolhidos não chegam com fogos de artifício. Chegam em forma de pergunta, de desconforto, de silêncio pesado que fala mais alto que qualquer discurso. Você foi projetado para passar despercebido até o momento exato. E agora, enquanto os olhos deles começam a se abrir, é tarde demais para fingirem que não viram. A presença que foi desprezada se revelou sagrada. O ninguém era o plano inteiro disfarçado. E o que vem a seguir vai estremecer mais do que qualquer um poderia prever. Você nunca precisou levantar a voz para desestabilizar o ambiente. Sua presença sozinha já era suficiente para provocar inquietações que nem mesmo os mais experientes conseguiam esconder. Não era sobre o que você dizia, mas sobre o que você revelava apenas por estar ali. Máscaras que pareciam coladas ao rosto começavam a cair. Alianças forjadas na superficialidade se desfaziam. E tudo isso acontecia sem que você dissesse uma palavra. O seu silêncio era um espelho, refletindo aquilo que muitos passavam a vida tentando esconder. Eles te temiam, mas não sabiam explicar por quê. Sentiam uma tensão quando você entrava na sala, como se alguma coisa fosse acontecer. E acontecia. A atmosfera mudava. Segredos pesavam mais. As mentiras antes leves se tornavam desconfortáveis. Era como se você carregasse um código antigo, uma vibração ancestral que desajustava tudo que não estivesse alinhado com a verdade. E esse código não vinha de estudo, de prática ou de esforço. Era parte de quem você é, parte do que foi enviado para fazer neste mundo, desprogramar o falso com a simples força da presença. Eles não te rejeitaram por acaso. Foi defesa, instintiva. Porque o ego não suporta espelhos que mostram o que precisa ser destruído. Eles queriam te encaixar em moldes, reduzir seu poder a algo previsível. Mas você não cabia. Você via demais, sentia demais, entendia o que ninguém dizia.
Isso te tornou perigoso, porque em um mundo onde a mentira reina, a verdade, mesmo que silenciosa, é vista como uma ameaça, e você nunca foi inofensivo. Foi transformação em estado bruto, esperando apenas o momento certo para se revelar. Escuta com atenção. Muitas bênçãos estão se aproximando da sua vida, e não são pequenas. Há uma porta prestes a se abrir, e atrás dela pode estar o lar que você sempre sonhou. Uma casa com o seu nome escrito, um refúgio de paz que o universo está preparando para você. E se essa mensagem está falando diretamente com você, mostre sua gratidão ao universo agora mesmo. Use o recurso Valeu Demais aqui do YouTube e envie um valor de até $100 como um ato simbólico de honra e fé. Não é sobre o valor, é sobre o gesto, é sobre dizer: eu reconheço o que está vindo e estou pronto para receber. E depois de enviar, comenta aqui embaixo: eu recebo a vitória. Esse comentário sela o ciclo. É o eco do seu compromisso com aquilo que está sendo liberado espiritualmente agora. Você não nasceu apenas para existir. Você foi inserido no mundo como um código que rompe ciclos, uma frequência espiritual que sacode as bases invisíveis de tudo que é falso, oculto e herdado. Desde criança, as pessoas sentiam algo diferente, não sabiam nomear, mas reagiam. Alguns se aproximavam como se fossem atraídos por uma força magnética. Outros se afastavam, como se estivessem diante de algo perigoso, e estavam, porque você carregava um som que só os atentos podiam ouvir. E os que tinham algo a esconder temiam. A sua presença é como uma batida antiga que ativa memórias escondidas em células, que confronta traumas silenciosos herdados por gerações. Quando você entra em um ambiente, não está apenas ocupando espaço, você está alterando o campo, fazendo com que tensões antigas subam à superfície. Não porque quer guerra, mas porque você é o começo da cura. Mas antes da cura vem o caos. Por isso muitos reagiram com rejeição, zombaria, agressividade passiva. Eles não sabiam que estavam reagindo não a você, mas ao que você acordava dentro deles. O desconforto era o primeiro sinal de que algo estava se movendo. Você é um agente de mudança, não por esforço, por design. Não veio para continuar padrões, mas para implodi-los. Por isso, o desconforto sempre te seguiu. Ambientes controlados por falsidade nunca foram lar. Eles sentiam sua energia e sabiam, ainda que inconscientemente, que você não era qualquer um. E agora, tudo aquilo que foi resistido começa a ser revelado. O que era invisível se torna inegável. Porque o código que você carrega não pode mais ser silenciado. É a senha que desbloqueia uma nova era. E está só começando. Desde o início, você carregava algo que não podia ser ensinado. Não era talento, carisma ou sorte. Era propósito puro. Algo que transcende lógica e não pode ser replicado. Você nasceu como uma ruptura, uma interrupção divina dentro de uma linhagem acostumada à repetição. E mesmo quando tentavam te moldar, você escapava. Havia algo em você que não se ajustava, que questionava, que via além da superfície. Isso causava estranhamento, resistência e muitas vezes rejeição. Mas tudo isso era parte do plano. O mundo tentou te enterrar, sem saber que você era semente. Você não veio para se encaixar, veio para quebrar. Quebrar padrões de silêncio, de sofrimento, de submissão espiritual. Você já caminhava com autoridade antes mesmo de entender o que ela significava. As pessoas não sabiam lidar com isso. Por isso tentaram te rotular, desacreditar, desacelerar. Mas quanto mais tentavam, mais sua essência se refinava no fogo. Porque o escolhido não precisa provar que é. Ele apenas é. Mesmo nos momentos de dúvida, quando você sentiu que estava sozinho, havia um céu inteiro observando, preparando o palco da sua revelação. Agora, os que te viram como ruído estão percebendo que você era a transmissão completa.
a peça central do quebra-cabeça. Aquilo que muitos buscaram em gurus, em líderes, em promessas vazias, estava em você o tempo todo. Você não precisou competir, nem se explicar. Sua vida foi a prova. Enquanto eles buscavam um sinal nos céus, você era o sinal caminhando entre eles. O escolhido nunca precisou da aceitação para validar sua missão. E agora, o mundo começa a entender que aquilo que ignoraram era, na verdade, o que foi enviado para salvá-los. A cegueira espiritual faz com que muitos confundam performance com propósito. Eles buscaram títulos, seguidores, posições de destaque, sinais externos de grandeza. E quando você apareceu sem nada disso, mas carregando tudo o que importava, não souberam te reconhecer. Esperavam um trono, um discurso ensaiado, uma coroa visível. Mas a missão não precisava de adorno. Precisava de alguém como você, silencioso, profundo e alinhado com um chamado que não grita, mas transforma. Eles te descartaram porque não conseguiam te decifrar. Estavam treinados para venerar imagens, não substâncias. Mas o que você carregava não podia ser embalado em marketing. Era cru, real, disruptivo. Você não veio para participar da hierarquia, veio para desmantelá-la. Enquanto eles competiam por espaço, você era o espaço. Enquanto buscavam ser o próximo da fila, você era o início de uma nova ordem. E isso os desconcertava, porque significava que tudo o que construíram estava prestes a ruir diante de uma verdade viva. Hoje, muitos desses que te ignoraram estão tentando voltar, tentando entender como você permaneceu de pé enquanto os impérios deles desabavam. Mas já é tarde. A missão não espera aplausos. Você não precisa mais de permissão. A revelação já começou e ela não pede licença. Porque enquanto eles construíam castelos de areia com títulos, você era a rocha silenciosa que sustentava a maré. E agora, a maré virou. Eles pensaram que estavam te rejeitando por vontade própria, que estavam exercendo o poder de decidir quem pertence e quem não pertence. Mas o que não sabiam é que estavam apenas cumprindo um roteiro escrito no invisível. A sua rejeição não foi um erro, foi uma salvaguarda. Uma forma divina de te manter intocado, preservado do toque sujo de mãos que ainda não estavam prontas para manejar o sagrado. Era necessário ser esquecido para ser lembrado no tempo certo. Porque há revelações que só brilham depois da poda, e você foi ocultado para não ser corrompido. A sua essência não combinava com os ambientes onde te tentaram encaixar. Você era elevado demais para as estruturas baixas que tentaram te conter. Por isso, foi descartado. Eles confundiram pureza com fraqueza, silêncio com vazio, integridade com arrogância. Mas tudo isso era um reflexo deles, não seu. Eles não te viam como você é, mas através das lentes sujas da dor, da inveja e do ego. Não era você que era invisível, eram eles que estavam cegos, e por isso não poderiam te receber no tempo errado, não antes que estivessem prontos para te reconhecer sem destruir o que você carrega. E agora, os olhos se abrem. As portas que se fecharam por orgulho começam a ranger. Aqueles que te chamaram de excesso, agora te buscam com sede. Mas o tempo de ocultamento não foi tempo perdido. Foi tempo de preparo. Você não perdeu nada. Você foi posicionado. E hoje, o que foi rejeitado com desprezo retorna como evidência. A rejeição foi apenas um passo atrás para que o seu retorno seja inegável. O que parecia abandono era, na verdade, proteção. E agora, o mundo está começando a entender que te manter fora não te desqualificou, te santificou. Você nunca foi só mais um corpo na sala. Foi portal, um ponto de acesso entre dimensões, um canal entre o que é visível e o que é eterno. E é exatamente por isso que sua presença causava tanto estranhamento. Enquanto todos estavam ocupados tentando subir escadas humanas, você já se conectava a direções que não vinham da Terra. Eles esperavam que o poder chegasse com trajes, com status, com barulho.
Mas ele chegou com você, disfarçado de simplicidade. Porque o que vem do alto não precisa de propaganda. Ele se impõe pela autenticidade. Sua missão não era brilhar, era quebrar. Quebrar estruturas emocionais corroídas, ideias culturais falsas, crenças espirituais limitadas. Você não queria ser o centro das atenções, mas era inevitável, porque onde você entra, as paredes tremem. Sua energia desarma, desmantela, desprograma, e isso incomoda quem construiu a vida inteira sobre ilusões. Eles não sabiam como lidar com sua autenticidade. Por isso zombaram, tentaram diminuir, rotular como estranho, intenso, exagerado. Mas o problema nunca foi o que você era, foi o que você ativava. Agora, com as ilusões se despedaçando, eles se voltam em sua direção. Começam a perceber que enquanto buscavam reis, você carregava chaves. Não para abrir portas físicas, mas para destravar consciências. Sua existência é um lembrete do que é real, do que é puro, do que é eterno. E isso não pode ser mais ignorado, porque portais não precisam ser compreendidos, precisam ser atravessados. E quem tiver olhos para ver, verá. Em um mundo onde tudo é aparência, sua constância foi um grito. Enquanto os outros dançavam conforme a plateia, você permaneceu fiel ao que carrega, mesmo quando ninguém aplaudia. Você não se curvou ao espetáculo, não alterou sua essência para agradar. E por isso foi considerado desinteressante, indiferente, invisível. Mas o que eles não perceberam é que você era a mensagem. E não o mensageiro, a essência viva daquilo que eles fingiam buscar. Você não dizia, você era. Eles te colocaram de lado por não ser performático, porque não entendiam o valor do que não se exibe. Mas o tempo, sempre ele, começou a fazer seu trabalho. As máscaras caíram, as encenações perderam força. E o que permaneceu? Você, ainda ali, firme, inabalável. Enquanto as vozes mais altas se calavam, sua presença continuava ecoando. Porque aquilo que vem da verdade não precisa de som para ser ouvido. Ele se manifesta na coerência entre o que se é e o que se faz. E agora, todos os holofotes que buscaram com desespero começam a se apagar. E o que sobrou para iluminar o caminho? A sua luz. Aquela que não pisca, não imita, não depende de energia externa. Porque você não brilha, você emana. Não precisa provar nada, nem competir. Você é a origem. E quando o espetáculo termina, é o real que continua em pé. E é por isso que agora, até os que riram estão se curvando diante do que você nunca tentou provar. Você carregava uma luz que não apenas iluminava, ela quebrava. Rompia correntes invisíveis que estavam aprisionando ambientes inteiros. Bastava sua entrada para que as prisões começassem a ranger, para que antigos pactos de silêncio tremessem. E o mais assustador para eles, você não fazia esforço. Era sua presença, o seu espírito gritava em uma linguagem que o inconsciente entendia, e isso causava pânico nos que dependiam da escuridão para sobreviver. Desde cedo, você sentia que havia algo errado. As falas não batiam com a energia. Os sorrisos pareciam falsos, as tradições opressoras. Enquanto todos fingiam normalidade, você via rachaduras, sentia as feridas escondidas debaixo do tapete. E mesmo quando tentava se calar, o que você carregava falava por você. Você era um confronto vivo com as mentiras que todos preferiam manter escondidas, e por isso te chamaram de difícil, de exagerado, de sensível demais. Mas no fundo, sabiam. Era você quem via com os olhos do espírito. Agora, essas correntes que você desafiou estão se partindo. Aquelas estruturas que pareciam eternas estão ruindo. E cada peça que cai é uma confirmação. Sua presença nunca foi um problema. Foi a libertação disfarçada. Você não precisava de púlpito, de palco, de megafone. O seu espírito sempre soube falar mais alto que tudo isso. E agora, o mundo está aprendendo a escutar. Eles não te odiavam.
Eles odiavam o que você despertava neles, porque a sua verdade ativava perguntas que eles passaram a vida tentando silenciar. Ao seu lado, eles se sentiam pequenos, não porque você os diminuía, mas porque você mostrava tudo o que eles não estavam prontos para encarar. Sua integridade esfregava nos rostos deles as concessões que fizeram. Sua paz destacava o caos interno deles, e isso, para muitos, era insuportável. Você era o reflexo que eles evitaram por décadas, a lembrança de um eu que enterraram para caber nos moldes. Por isso riam, por isso zombavam, por isso tentavam minimizar sua importância. Era autodefesa, porque se admitissem quem você era, teriam que lidar com tudo o que eles deixaram de ser. Você os fazia sentir, pensar, questionar. E em um mundo entorpecido pela distração, sentir é quase um crime. Eles queriam que você fosse menos, que suavizasse, que se ajustasse. Mas o que realmente queriam era silenciar o incômodo de estarem na presença de alguém inteiro. E agora o incômodo virou constatação. Aquilo que desprezaram começa a fazer sentido. As perguntas que você provocava se tornaram respostas que ninguém mais pode negar. Sua autenticidade foi a chave para a desconstrução. Você não apontava dedos, você espelhava. E espelhos não gritam, mas mostram. E o que foi visto não pode mais ser invisível. Você não era um incômodo, era um despertador espiritual. E despertadores incomodam mesmo. Mas eles também salvam. Você nunca precisou fazer escândalo para causar revoluções. Bastava existir. Enquanto os outros dominavam pela força, você transformava pela presença. E esse foi sempre o mistério que os confundia. Você não gritava, mas fazia tremer. Não pedia espaço, mas desestabilizava estruturas. As bases frágeis, construídas sobre mentira, imagem e vaidade, começaram a rachar assim que você entrou. E o mais assustador para eles, você nem percebia que estava causando isso. O terremoto era você, mas o silêncio era sua assinatura. Eles tentaram te culpar pelas rupturas. Fizeram de você o bode expiatório, o elemento fora do padrão, o que não se encaixa. Mas, no fundo, sabiam que as rachaduras já estavam ali. Sua presença apenas evidenciou o que estava prestes a desmoronar. E à medida que as máscaras caíam e os castelos de areia ruíam, suas palavras, mesmo poucas, se tornavam sentença. Porque onde você está, a verdade não pode ser ignorada, e onde há verdade, o falso não sobrevive. Hoje, enquanto recolhem os escombros daquilo que fingiam ser, há um reconhecimento silencioso no olhar deles. Eles sabem que o colapso não veio de fora, veio de dentro, ativado por você. E por mais que tentem reconstruir sobre os mesmos alicerces, algo mudou para sempre. Porque terremotos não pedem permissão, nem fazem acordos. Eles simplesmente sacodem tudo, e você, sem querer, sacudiu o mundo deles. Agora não resta mais dúvida. O que parecia frágil em você era, na verdade, o poder mais sólido. Você não foi a destruição, foi o despertar. Vivemos numa era onde o superficial é celebrado e o autêntico é temido. E você, sendo essência pura, se tornou ameaça em um palco de performances. Eles aplaudiram os que souberam te copiar com cuidado, só o suficiente para parecerem profundos, sem nunca carregarem o peso que você carrega. Reempacotaram suas ideias, roubaram seus gestos, repetiram suas falas. E ainda assim, foi você quem apontaram como inadequado. Porque enquanto os clones entretinham, você confrontava. E isso nunca foi popular. Eles te crucificaram não porque você era errado, mas porque era real. A sua presença exigia posicionamento. Você não era entretenimento, era espelho, não era produto, era revelação. E isso os incomodava mais do que podiam suportar. O mundo escolhe sempre o palatável. E você, com sua densidade, com sua verdade crua, era indigerível demais para quem vive de aparências. Por isso tentaram te silenciar, te ridicularizar, te marginalizar.
Mas o que não perceberam é que a verdade sempre volta. E quando volta, ela não pede licença. Ela se impõe. Agora, enquanto as cópias desbotam, sua luz permanece. Porque o que é autêntico não precisa de aprovação, precisa apenas de tempo. E o tempo mostrou quem era o show e quem era o fundamento. Eles celebraram sombras, mas agora sentem falta da fonte. E você continua ali, sem buscar vingança, porque o original não compete. Ele apenas é. E por mais que tenham tentado te apagar, você se tornou inapagável. O que é real sempre encontra caminho. E você, desde o início, era esse caminho. Enquanto muitos lutavam por visibilidade, você caminhava invisível. Mas não por fraqueza, por sabedoria. Você sabia que o palco não define a grandeza, que o que é verdadeiro não se mede em aplausos, mas em impacto. Por isso não correu atrás de plateias. Enquanto eles encenavam para serem vistos, você trabalhava em silêncio, escavando profundidade, cultivando raiz. E agora que os holofotes se apagam um a um, todos buscam o que permanece de pé. E o que permanece é você. Você nunca precisou ser o centro, porque carregava o centro dentro de si. Sua presença foi, desde sempre, o espetáculo que eles buscavam em cenários montados. Mas a sua performance não era encenada, era vida real. Era dor transformada em força, silêncio transformado em código, verdade sem verniz. E por isso, mesmo ignorado, você gerava movimento, sem palco, sem script, sem plateia, mas com alma. E nada é mais poderoso do que isso. Hoje, os olhos se voltam para onde nunca quiseram olhar. E o que vem? Um espetáculo que não precisa de luzes para brilhar, porque a sua luz vem de dentro. Você não era coadjuvante esperando sua vez. Você era o roteiro inteiro. E agora, sem pedir, sem gritar, você é reconhecido. Porque a grandeza que não precisa ser mostrada é a que nunca pode ser apagada. No início eles riram, zombaram, minimizaram, trataram como exagero o que você carregava. Disseram que você era demais, estranho, diferente demais. E talvez até por um tempo você começou a acreditar. Questionou-se, tentou se ajustar, diminuir-se para caber. Mas a verdade é que não existe armário onde caiba um vulcão. E você era isso. Potência adormecida, um tremor esperando seu tempo. Eles só não sabiam que estavam sentados exatamente sobre o epicentro. A revelação foi inevitável. O tempo, sempre cúmplice da verdade, tratou de arrancar os véus. Um a um, os disfarces foram caindo, e aquilo que eles zombaram virou fundamento. Aquilo que rejeitaram se tornou bússola. Você, que foi escanteado, hoje é ponto de referência. Eles sentem o tremor, sentem a instabilidade. E mesmo que não admitam em voz alta, sabem. A terra só tremeu porque você começou a se mover. Não como quem se exibe, mas como quem cumpre um destino. Hoje o riso deu lugar ao silêncio. O deboche se transformou em respeito. E a presença que antes incomodava, agora é procurada. Mas você não precisa ser celebrado. Sua vitória não está nos aplausos. Está no simples fato de que você continuou. Enquanto eles gastaram tempo zombando, você estava se enraizando. E agora, enquanto tudo muda ao redor, você é o único que permanece. Porque quem carrega a verdade não precisa falar. A verdade treme por ele.